Pessoal, bom dia. Hoje preparando um videozinho de mais uma aulinha de matemática, ok? Vou explicar para vocês aqui na tela o que é que nós temos para hoje, terça-feira, 4 de maio, nossa primeira atividade de matemática de maio após as avaliações trimestrais, ok? Então vamos lá. Compartilhando aqui a tela, vamos ao nosso material diretamente aqui do livro, tá, pessoal? Só aumentar aqui um pouquinho o zoom para vocês enxergarem legal. Explicar para vocês direitinho as questões. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de potenciação, né? A parte mais básica de potenciação. Vamos começar a estudar esse conteúdozinho, que é bem interessante. Falar um pouquinho sobre potenciação, tá? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o zoom. Ok, vamos lá. Vamos descobrir uma potência, pessoal. Vamos lembrar que a potência, ela nasce do princípio de uma multiplicação cumulativa, né? E que nessa multiplicação cumulativa, o que é isso? Você vai multiplicando, o resultado você multiplica novamente, nós vamos ter os mesmos multiplicadores, né? Nós chamamos de fatores, tá bom? Então, se você prestar atenção aqui nessa brincadeira de dobraduras aqui, dobrei o papel uma vez, né? Uma dobra, uma parte, duas dobras, já é duas partes. Quando eu faço 4 dobras, né, pessoal, já é 2 vezes 2, já se transforma numa potenciação. Veja que esses números são iguais, esses números que se multiplicam, 2 vezes 2. Quando você faz aí mais 3 dobras, você já vai ter 8 partes, e aí você vai vendo que essas partes elas vão se multiplicando, acumulando, né? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, e assim por diante, tá, pessoal? Então, essa primeira ideia aqui, essa ideia de dobraduras, que a gente vai percebendo que quanto mais a gente dobra esse pedaço de papel, mais a multiplicação, mais as partes vão se acumulando proporcionalmente na figura, tá? Na figura do papel. É assim que a porcentagem, não, me perdoe. É assim que a potenciação se comporta. Então, se você prestar atenção, 5 dobras são 32 partes, que é 2 elevado à quinta potência, que é 2 vezes 2, e assim vai. Quanto mais dobras tiver no papel, mais partes vão acontecendo, e isso tudo em multiplicações de fatores iguais, que todo mundo, a gente está usando 2, e o 2 se automultiplicando. Guarda essa palavrinha aí, se automultiplicando, tá bom? Então, vamos à definição de potência. Vamos lá. Dado um número racional, que é um número real, né? O número racional, né? Já estudamos. Pode ser um número natural, inteiro, positivo, negativo, fracionário, decimal. Não importa, tá ok? Ele só não pode ser irracional. Aquele número que não tem fim, né? Que tem várias casas decimais com números diferentes e não termina nunca, onde nós somos obrigados a fazer aí o arredondamento, ou a aproximação do valor dele, tá? Os outros todos são racionais. A expressão A elevado a N chama-se de potência, né? Representada na multiplicação de N fatores. O A, pessoal, seria a base da potenciação, o número que vai se automultiplicar. Lembrando que eu estou usando aqui a letra A como representação. O N seria o expoente, né? Esse númerozinho que está elevado aqui em cima, ele é quem vai determinar quantas vezes a base se automultiplica. E esse número é igual, é uma multiplicação cumulativa de mesmo fator, né? Números repetitivos. Vamos para a definição, ó. 10 elevado à terceira potência, ou pode-se ler 10 ao cubo. O 10, que é a base, ele vai se multiplicar 3 vezes, 3 fatores mais iguais a 10. Porque tem gente que confunde e multiplica o 10 pelo 3, pessoal. Não é. O 3, a única função dele é determinar quantas vezes esse 10 se multiplica. 3 vezes. Mas não é 3 vezes 10. É o 10 se automultiplicando, tá? Ele se multiplicando por ele mesmo. Então, ficaria 10 vezes 10, que é 100, e 100 vezes 10, 1000. Aquela ideia da potenciação. O que significa potenciação? É uma operação matemática onde os valores crescem muito rápido, se potencializam, né? E isso explica por que a potenciação é uma multiplicação cumulativa. Quando eu fiz a primeira multiplicação aqui, ó, 10 vezes 10, deu 100. Só que eu não vou fazer 10 vezes 10 de novo, eu vou pegar o resultado 100 e multiplicar pelo próximo 10. E aí aumenta muito rápido, vai de 100 vai para 1000. Imagine se tivesse mais 10 aqui para a gente multiplicar, né? Aplicando a mesma propriedade de resolução, vamos lá, 0,5 elevado à quarta potência, vai dar 0,0625 por ser um número decimal. Aqui, com o auxílio da calculadora, se torna mais rápido. Vamos lá, pessoal, como fazer potenciação de uma fração? Muito simples, pessoal. Ó, 1/3 elevado à segunda potência, ou mais conhecido como elevado ao quadrado.
Basta fazer o 1 elevado ao quadrado e o 3 elevado ao quadrado. Só trabalhar em cima e embaixo da fração, tá? Se repete aqui, ó, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Pronto, 1 nono. Lembrando, tá, pessoal, que tanto 1 como 3 aqui se automultiplicam 2 vezes, tá? Então, em potenciação, temos os seguintes termos. Um exemplo, 2 elevado à quinta igual a 32, né? Então, o 2 é a base, é o fator que se multiplica, né? O 5 é o expoente, é esse número que determina quantas vezes a base se multiplica. E o resultado da potenciação nós chamamos de potência, tá bom? Vamos a algumas observações, tá, pessoal? Sobre definições de base elevada à primeira potência. Ó, é uma propriedade específica. Todo número elevado à primeira potência é o próprio número. 6 elevado à primeira é o próprio 6, é 6 uma vez. Então, isso é uma propriedade importante para a gente não esquecer. Um nono elevado à primeira potência é o nono, é o próprio número, tá? 1,7 elevado à primeira potência é o próprio número, 1,7. Segunda propriedade importante, quando o expoente for zero, o resultado é sempre 1, tá, pessoal? É como se aqui não existisse nada, só que pelo princípio da multiplicação, se a gente fosse multiplicar por zero, daria zero. E uma multiplicação que dá zero, ela não existe, né? Ela é anulada. Porém, por que é 1? Porque como a gente desconsidera o expoente zero, a gente considera somente a base, mas a gente não vai repetir a base. Porque se fosse 5, não era elevado a zero, era elevado a primeira. Então a gente coloca 1 por quê? Porque nessa potenciação não é possível realizar a multiplicação. E a multiplicação se torna neutra. E o elemento neutro da multiplicação é 1. Como assim, professor? É o 1 que quando a gente multiplica por ele, não muda nada, não altera nada, certo? Se a gente multiplicar por zero, sim, zera a multiplicação. Então, dica, toda vez que o expoente for zero, o resultado é sempre 1. Tá, pessoal? Propriedadezinha. Daqui a pouco eu passo aqui falando dos exercícios. Já que eu comecei a falar de propriedades, vamos falar de mais 4 propriedades de potenciação. Já falei das duas primeiras, que é o expoente 1 e o expoente 0. Agora vamos falar de mais algumas que é bem tranquila. Ó. Primeira propriedade, produto de potências de mesma base. Pode trocar aqui a palavra produto por multiplicação de potência de mesma base. É muito simples, pessoal. Lembrando que essa propriedade ela só existe se a base for igual, aquele número que se multiplica foi igual. Então, um produto, ou se eu quiser usar a multiplicação de potências de mesma base, pode ser escrito não de uma única potência. A gente pode ter várias potências, mas a gente pode reduzir a uma só. Esse é o grande objetivo da propriedade de potência. Reduzir várias potências em uma só. E a gente não vai mexer com a base, pessoal. A gente só vai mexer com os expoentes. O que nós vamos fazer com os expoentes? Somar os expoentes. Exemplo, ó. 2 elevado à terceira potência vezes 2 elevado à sétima. Por que eu posso aplicar a propriedade? Porque a base é a mesma, é 2. Só que ao invés de eu ter duas potências, eu vou ter só uma. O que eu vou fazer? Eu vou só repetir a base 2 e somar os expoentes. Esse aqui é 3 mais 7, vai ficar o quê? 2 elevado à décima potência. Eu vou só juntar tudo, entendeu? E resumir numa potência só. Muito fácil. Olha para cá, ó. 3 elevado à quinta vezes 3 ao quadrado. Repete o 3, soma. 5 mais 2, 7. Olha para cá. 4 sétimos elevado ao quadrado, vezes 4 sétimos, aí vamos para cá para a pegadinha da potenciação. Às vezes, pessoal, eles colocam o 1, às vezes não. Quer dizer, professor, se tiver um númerozinho aqui, aqui é elevado à primeira. Exatamente, não é obrigado colocar. Mas às vezes eles colocam, outras vezes não. Mas considere, viu? Porque senão você vai somar só o 2 com 3. Então, veja, 4 sétimos elevado à segunda, vezes 4 sétimos elevado à primeira, vezes 4 sétimos elevado à terceira. Propriedade de potência, porque a base é a mesma, não muda, ó, 4 sétimos. Só repete o 4 sétimos e soma. 2 mais 1 mais 3. Fica 4 sétimos elevado à sexta. Tá, pessoal? Uma dica da propriedade. Ninguém mexe na base, só trabalha os expoentes. Segunda propriedade. E se eu não quiser multiplicar potência, se eu quiser dividir, aí eu faço o contrário da multiplicação. Quando tiver divisão de potência de mesma base, que elas podem vir assim, com 2 pontinhos ou em forma de fração, tá bom? O que eu faço com os expoentes? Ao invés de eu somar, eu faço a subtrair. Por quê? Porque a ideia de divisão é a ideia de diminuir. Toda vez que você vai dividir algo, a ideia que tem é que você dividiu com alguém e você fica com menos, ou seja, diminuiu, tá? A ideia de multiplicação é a ideia de aumentar. A ideia de divisão é a ideia de subtrair. Então, divisão de potência de mesma base, se repete a base,
A base é igual e subtrai os expoentes. Exemplo aqui, ó, 7/5 dividido por 7 ao quadrado. Eles fazem até em forma de fração, né? Vai ficar o quê? 7 elevado a 5 menos 2. Eu subtraio os expoentes, vai ficar 7 elevado à terceira potência. Tem mais exemplos aqui, pessoal. 11 elevado à quinta vezes 11 dividido, desculpe, dividido por 11 elevado à quinta. Professor, e quando dá zero? Pode dar? Pode, ó, porque eu vou ter que subtrair aqui, ó, 5 menos 5, dá 11 elevado a zero, que é 1, né, pessoal? Mais uma, 2,3 elevado à sexta, dividido por 2,3 elevado à quinta. Repete o 2,3, como eu disse, ninguém mexe na base. 6 menos 5, 1. Pronto, 2,3 elevado à primeira. Terceira propriedade, essa é legal também, que é a potência de potência. Onde é que eu vejo potência de potência, professor? É quando você vê dois expoentezinhos, aqueles números que são elevados, próximos um do outro. Normalmente eles vêm separados por parênteses, né, por sinal de agrupamento. E o que é que eu faço com eles? Eu multiplico os expoentes. São potências duplas, aí eu transformo numa só. Não esqueça, pessoal, que o fundamento das propriedades de potenciação é reduzir várias potências a uma só, simplificar a potência. Tá? Então vamos ao exemplo, ó, 5 elevado à segunda elevado à terceira. São duas potências ao mesmo tempo. O que é que eu faço? Eu simplesmente multiplico 2 vezes 3. Ó. Nem precisa olhar isso aqui. Vamos direto para cá. Ó. 2 vezes 3 vai ficar 5 elevado à sexta. Tem mais exemplos. Aqui, ó. 6 elevado à segunda elevado à quinta potência. Só repetir o 6. 2 vezes 5. 6 elevado à décima potência. Tem mais. 1/3 elevado à quarta elevado à sexta. Por que colocou colchete? Porque 1/3 já está entre parênteses. Isso é o de menos, tá, pessoal? É só lembrar que 1/3 vai ser repetido e que eu vou multiplicar esses expoentes, uma potência de outra potência. 4 vezes 6, 24. Vai ficar 1/3 elevado à 24ª potência. A quarta propriedade, pessoal, ela é só simplesmente de remoção, tá? O que diz? Quando você tiver uma multiplicação de dois números racionais a um expoente só, você pode tirar esses dois números dentro do parênteses e elevar individualmente cada um ao seu expoente. O expoente é o mesmo, tá? O que a gente vai fazer? 2 vezes 7 elevado ao cubo, a terceira potência. Se eu não quiser escrever mais isso dentro do parênteses, eu posso fazer só assim, 2 elevado à terceira vezes 7 elevado à terceira. Por quê? Porque esses dois números que estão aqui dentro do parênteses, eles estão elevados ao mesmo expoente. Então, se eu quiser tirar eles de dentro do parênteses, é só elevar cada um ao mesmo expoente. Ó. Eu só apenas coloquei o 3 no 2 e no 7. Nada mais além disso, pessoal. Tá? Outra dica importante são potências de base 10. Muito simples, pessoal. Muito simples. Quando você se deparar com 10 elevado a uma potência, esses 5 aqui representam o número de zeros que você vai repetir na frente do 1. Então, 10 elevado à quinta é 100 mil. Adivinha quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado à oitava potência. Bota o 1, repete 8 zeros na frente. 10 elevado à primeira. É o próprio 10, né? Propriedade de potência. 10 elevado à segunda potência. Só repetir 2 zeros. Então, veja, potência de base 10, ela é importante porque ela representa para a gente o total de zeros que tem à direita desse número, tá? Eu não vou falar de notação científica agora para vocês, que é um conteúdo mais complexo. Até que tem aqui no livro, mas eu não vou explicar aqui na aula e nem vou exigir no exercício. Porque já são o quê? Já são 6 propriedades que eu mostrei para vocês e um pouco de cálculo de potência, tá bom? Lá na atividade de vocês, tá, pessoal? Lá no PDF que eu coloco sempre no material, eu vou cobrar a questão 1, tá? Que é para calcular as potências, está aqui. E a questão 4, dessa página 42, tá certo? Na questão, na realidade, é só para transformar em potência as multiplicações. E na questão 4, calcular as potências. E sobre as propriedades de potência, da página 40, deixa eu ver aqui, acho que é 47, isso. Deixa eu ver aqui. Pronto, na página 47, eu vou querer também a questão 1, que é aplicar as propriedades, reduzir essas potências a uma só, né, aplicando as propriedades. E vou pedir a questão 11, que é para a gente lembrar um pouquinho como é que se escreve, né, esses números com potências de base 10, tá certo? Então, essa é a nossa explicaçãozinha de hoje, tá, pessoal? Rapidinha, só voltar aqui para a nossa tela, pronto, parar a apresentação. Esse vídeo será postado seguindo aquela sequência lógica de aula que a gente faz. Valeu!